Fala galera, bem-vindos ao nosso programa Falando em Opções, que vai ao ar toda a terça-feira, às 9h30. Hoje estamos aqui, dia 14 de junho, diretamente de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. Estamos aqui na nossa espera pelo nosso amigo Diogo do canal Falando em Finanças, e para nós cumprirmos com o nosso horário, né, com aqueles que já estão aí na audiência. Wagner Oliveira já dando boa noite aí, pessoal. Nós já vamos iniciar aqui, já vamos falando sobre o mercado financeiro, que está dando um susto aí na maioria do pessoal. Então eu já vou pedir que antes que a gente começa falando aqui, o pessoal já começa a dar o like, já dá o like nesse vídeo, já manda o link para os seus amigos, já manda o link para os grupos, e a gente vai estar já começando aqui. E o Diogo Aí, ó. chegando aqui para reforçar o nosso time aí. Exatamente, agora 9h32. Então dá o teu boa noite aí, Diogão. Fala galera, boa noite. Aqui já tá, ó, a acústica já tá diferente aqui. Dando uma reformada no quarto aqui, tá tudo bagunçado. Consegui escapar aqui para fazer a nossa live. Eu quero agradecer a audiência de todos aí que estão acompanhando a gente. Todo terça-feira à noite aqui tá frio de novo, ó. Voltou a sair fumaça pela boca, o negócio voltou a ficar esquisito, que 10 graus nesse momento em Curitiba. Mas aí, estamos firme e forte, porque o mercado também está meio gelado, né? A galera está tendo uma pressão aí, mercado meio negativo, mas a gente vai conseguir, sem dúvida nenhuma, superar os obstáculos aí. Então, vamos lá, galera, vamos trocar uma ideia, porque amanhã tem super quarta, né? Amanhã tem tudo para ser quente o mercado, com situações aí bastante interessantes para a gente observar, né? Isso aí, então, nós tivemos aí, como o Diogo bem frisou, alguns momentos gelados no na nossa bolsa, que tem caído já faz alguns dias, desde o dia 3 do início desse mês, a bolsa caiu por quase 8, 9 pregões seguidos, já devolveu toda aquela alta que nós tivemos daquele nosso pivô de alta, podemos dizer assim, né? Bateu nos nossos 102 mil pontos, o qual era um suporte importantíssimo, foi o último suporte que tocou lá, que inclusive no dia, se eu não me engano, foi dia 24 do mês passado, que estava aí nosso pivô de alta. Eu até comentei que estava ainda fazendo algumas operações para baixo, algumas estruturas que estavam lá esquecidas, elas reviveram agora nessa última semana, no último dia. Inclusive hoje eu tinha que encerrar uma operação em Petrobras, perdi a pernada de alta aí por compromissos pessoais, mas estamos na expectativa que amanhã a nossa Petrobras deu uma loqueada aí, vá para cima para mim poder encerrar umas operações. Se não der paciência, já tive êxito nas outras duas que montei nelas bem simetricamente. Então, vou estar compartilhando aqui minha tela rapidinho com o pessoal. Vamos ver aqui. Opa. Então, pessoal, nós vemos aqui, como eu havia comentado antes, nós estávamos nesta região aqui há poucos dias atrás, que era um momento decisivo para o índice, porque é uma resistência já que nós temos histórica dos 102 mil pontos, mas ele tinha feito um belo de um movimento para cima, porém, do nada, né, eu digo até que não temos nenhum outro local ou nível de preço que poderia ter batido como se fosse numa resistência aqui perto dos 113 mil pontos. Simplesmente o negócio começou a cair e não parou mais. E aí, às vezes, o pessoal pergunta por que na questão da análise técnica o negócio está caindo. Então, assim como eu estava caindo aqui desde lá de abril, eu comentei isso várias vezes aqui no nosso programa, né? Por que estava a minha conjuntura de pensamento de baixa é pela situação total do mundo. Então não é novidade que não é só o nosso índice que está caindo. Hoje, se você olhar aí para criptomoedas, todas as criptomoedas elas estão derretendo, né? O pessoal ainda esse tempo atrás estava comentando comigo, cadê a reserva de valor das criptomoedas? Então, pois é, cadê a reserva de valor das criptomoedas, né? Quem investiu em ouro, então, por exemplo, está muito melhor do que quem investiu em Bitcoin. Isso não é uma aversão ao Bitcoin, mas simplesmente uma análise nesse sentido. Então, batemos aqui nos 102 mil pontos e como o Diogo bem frisou, e eu vou pedir para ele
Agora, só falar sobre a super quarta, amanhã pode ser um ponto bem, bem decisivo para o nosso índice aí em relação à análise técnica. Pode dar uma falada para nós aí, Diogo, sobre a questão da nossa super quarta de amanhã? Vamos lá. Nosso quarto aí, movimento do mercado, a gente, na realidade, está vivendo uns ciclos aí bem interessantes em relação a esses anúncios monetários, né? Cada vez que a gente vê uma grande volatilidade, uma aplicação de anúncios de taxas aqui no Brasil, também na mercado, acaba são mais do mercado mais tem permanecer por volta de uns 3 meses, porque eu acho que aí novas decisões mais bem recebidas. Caímos aí com o Diogo, então vou voltar aqui. Vamos lá então, pessoal. O áudio do Diogo aí tá meio cortado e vou falar um pouquinho aqui então da nossa super quarta. Se o meu áudio estiver ruim, o pessoal me avisa aí. Tá dando para escutar bem a minha voz? Tá tranquila a transmissão da minha parte aqui? Que daí eu já vou dar uma comentada com vocês sobre a nossa super quarta que vamos ter amanhã, tá? Então, o que que acontece? Não é novidade essas super quartas que a gente diz, por quê? Porque são algumas datas que saem decisões de resultados de reuniões políticas e monetárias do Brasil e dos Estados Unidos, certo? Então, amanhã, dia 15 de junho, está marcado aí uma dessas reuniões. E, naturalmente, o que eu vejo assim sobre a questão do nosso processo de inflação e o processo do aperto monetário. Então, o que acontece? É uma contração de liquidez por parte dos bancos centrais. Simplesmente isso. O pessoal segura o dinheiro, mas porém a inflação ela vai estourando, certo? Então, isso já tem sido aí um alvo de discussões e é um dos problemas que nós temos enfrentado nesse 2022. Então, o que acontece? Uma coisa boa aqui para o Brasil é que o Brasil eu vejo como se ele já tivesse numa fase mais avançada nessa questão do nosso aperto monetário. Por quê? Por causa dos nossos ajustes de taxas. Taxas, o que? Taxa Selic, o nosso CDI. Se nós formos ver, lá nos Estados Unidos houve, digamos assim, um delay, um certo atraso na questão do aumento dessas taxas. Então, nós já estamos aumentando e o pessoal recém está começando a abrir o olho para essa questão. Então, nós temos essa super quarta que vai ser vários dados importantes, certo? Na semana passada, o Brasil e os Estados Unidos já reportaram alguns dos seus índices e preços do consumidor, e diferente do que lá acontecia nos Estados Unidos, a inflação aqui, ela recuou, mas ainda ela está lá na casa dos 2 dígitos, uma coisa que é bem absurda, mas em comparação com os Estados Unidos, o Brasil já está um pouco mais avançado nesse sentido. E para frente, nós temos aí mais uma reunião lá marcada lá pelo dia 2 ou 3 de agosto. Então, são coisas que vão balançar o mercado, principalmente aí no dia de amanhã. Então, o que acontece? Pessoal, muito cuidado para finalizar operações. Muitas vezes nós vamos ter movimentos atípicos, movimentos que nós vamos ter bem rápidos. Então, se o pessoal não usa robô, não usa algum tipo de estratégia, cuidado para fazer na mão, que muitas vezes você vai desfazer de uma perna, quando você for se desfazer da outra perna, já saiu do teu alvo ali de spread e você pode ficar na mão. Vamos ver aqui se o Diogo está conseguindo falar agora. Ainda está um pouco travada a tua câmera, Diogo. Não sei se teu áudio vai ficar travado ou não. Tá ouvindo melhor ou não? Como é que tá aí? Agora deu para ouvir. Deu? Aham. Tá travado ou não?
Não, a tua voz tá dando para ouvir. Tá, então tá congelado aqui os cabos e o negócio tá feio mesmo, como o Eduardo falou aí. Mas não é da Oi, não, tá, Raimundo? A internet, ó, vem uma do Flávio lá dizer que a minha internet. Antes até fosse, que você entendeu. Galera, mas o que eu ia falar aqui? Tava dizendo, quando interromperam aqui a gente está numa expectativa que o Fed venha anunciar um aumento na casa de 750 pontos base, né, que corresponde a 0,75% de alta. O meu voto aí, galera, eu não sei, o Felipe pode dizer, eu caí aqui na net, não pude ouvir, mas eu imagino que, na realidade, né, ter uma alta aí de 0,5%. Acho que 0,75, principalmente para o mercado americano, que está muito acostumado a taxas negativas, bem próxima do zero, né? Não ter juros na economia é algo muito, vamos dizer assim, comum, né? A gente não. Lá eles têm o contrário, que a gente está acostumado a juros. Então, isso impacta com certeza negativamente a produção, o consumo, enfim. Vai apertar a expectativa, lembrando que a expectativa é justamente dos 7,5%. Eu estou sendo um pouco mais consciente por lá, deve pressionar ainda mais o pessoal que está aí passando já um aperto monetário. É um ponto de extrema atenção para, principalmente numa semana de vencimento de opções, né? E assim, não somente uma. Eu acho que congelou novamente a nossa internet do Diogo. Congelamos aí a nossa internet do Diogo de novo. E eu vou responder o Eduardo, que ele comentou. O Frozen pegou lá, pois é. O Eduardo comentou, Felipe, mas a tensão externa não pode nos prejudicar. Com certeza, Eduardo, a tensão externa, ela só não pode nos prejudicar como ela já está nos prejudicando. Por que eu falo isso? Porque nós temos que entender que nós formamos parte de um todo. O que é esse todo? É a economia mundial. Essa é a grande verdade. Então, nós somos uma parcela que estamos inseridos dentro da nossa economia mundial. Um dos exemplos desse é a questão da nossa Magazine Luiza. Se nós formos ver, essa semana a Luiza Trajano, que é uma das donas, podemos dizer assim, ela deixou de ser bilionária, ela deixou de estar na lista do Forbes aí pela questão da queda das ações da Magazine Luiza. Então, o que acontece? Tudo prejudica. Por que a Magazine Luiza está caindo, né? Então, nós tínhamos já um papel que na parte fundamentalista ele já estava esticado, mas o preço ele está cotado sempre para o futuro, né? Sempre está uma visão mais para frente. Como nós tínhamos aí somente visões de longo prazo bons antes do Covid, não tinha problema nenhum. Agora nós estamos com uma situação externa e também interna muito complicado. Então é um cenário macroeconômico bastante desfavorável. Né? Durante o auge ali da pandemia, a empresa cresceu até de maneira bem robusta. O e-commerce da economia ganhou bastante força, só que os juros baixos eles influenciavam, eles estimulavam o consumo. Mas agora o cenário virou totalmente. Os juros está muito alto, a inflação disparou e as pessoas estão dando prioridade para a questão de gastos primordiais, como comida, e não mais os gastos ali que a própria Magazine Luiza começa a fazer, certo?
A questão aqui também que quinta é feriado é uma coisa bem tensa também, então para mim sempre eu não gosto de deixar operações para quinta-feira, ainda mais agora tu pega essa semana aqui, você tem a quinta feriado, eu teria que ter encerrado as minhas operações hoje, não consegui ficar na frente da tela do computador, vou ter que estar encerrando amanhã, então é bem complicado aí, a quinta você deixa, o que pode acontecer no mundo vai respingar em nós aqui somente na sexta-feira, certo? A Sônia colocou aqui estar tenso essa semana de vencimentos e opções, reunião da taxa de juros e feriado na véspera de vencimento, né? Então, com certeza, são vencimentos aí que estão dando bastante surpresas para o pessoal. Então, vou colocar aqui o gráfico de Petrobras, vou estar compartilhando com vocês. Então, você imagina o pessoal que estava aqui há pouco tempo atrás, lá no 31, quase R$ 32, né? Isso aqui já tirando aí, descontando a questão dos dividendos que já estão considerados nesse gráfico. E hoje a Petrobras aí, ainda que subiu 1%, apesar de ter um candle vermelho, ele abriu num gap de alta, né? Teve aí, bateu perto dos 30 com 30, mas fechou negativo o candle, e ontem ele estava já o quê? 29 com 70, 29 com 60, então caiu bastante aí a nossa Petrobras, foi um baita de um susto nesse vencimento para quem estava vendido input lá na casa dos nossos 31, por exemplo, certo? Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção pessoal, para notar que não é só aqui no Brasil, é a questão, como eu havia falado no início do vídeo, sobre as criptomoedas. Então, as criptomoedas, elas estão vivendo, né, uma coisa que muita gente não queria assistir de novo, que é o que? É uma queda vertiginosa. Por quê? Porque a queda não está parando, né? Então, mais uma vez, nosso Bitcoin hoje hoje à noite ele está operando aí na faixa dos 21 mil dólares, coisa que não estava sendo visto aí há um bom tempo. Ainda agora começa, né, todos os influenciadores falar que é hora de comprar ou é hora de vender. Nós aqui, pelo menos, eu me deixo de lado dessa questão. Mas é interessante que o mercado cripto ele segue reagindo com pessimismo aos noticiários internacionais, né? Então, no primeiro caso, a inflação não dá trégua, como a gente falou, e lá o Fed pode ser mais agressivo ainda na questão do aperto monetário. Uma das coisas que eu acho que o Diogo estava falando ali quando foi cortado é que a decisão sobre a taxa de juros estava ali na casa dos 50 pontos percentuais, mas agora a maioria das pessoas já acha que amanhã vai estar subindo aí pelo menos 0,75 pontos percentual. Então é uma grande questão que essa alta dessa magnitude pode acabar lançando a economia norte-americana e, por consequência, o quê? Uma recessão. Isso como aconteceu há quase 100 anos atrás. Algumas pessoas até eu tenho comentado que não viveram ainda um bear market. O que nós vivemos no Covid simplesmente foi alguns circuit breakers. Quem dormiu em fevereiro e acordou lá por julho, agosto, não viu nada. Isso é diferente de um bear market. Nós tivemos simplesmente uma grande crise ali, momentânea, digamos assim, até mesmo de curto prazo, mas o viver um bear market como nós tivemos há 10, 15 anos atrás aí é bem diferente, e é o que está toda a economia mundial se encaminhando. Então, por isso que eu sempre chamo atenção para o pessoal fazer o quê? Não aposte contra o mercado. Se o mercado está indo para baixo, você faça operações de duas formas, ou para baixo ou para lateralidade. E no máximo você tente algumas operações para cima, mas de curto prazo. Não fique posicionado em operações que podem te dar calor. E sempre lembrando que o stop é o primeiro stop, é o maior amigo da gente, certo? Conseguiu voltar aí, Diogão? Consegui, cara. Agora o inverno não vai mais me deter. Já botei outro cabo aqui, mudei de ambiente, quero ver agora me pegar. Ah, não, Mas é isso aí. agora já tá indo a tua voz com a tua imagem, tá certinho. Ah, então tá vendo aí? Ó, já tô até mais bonito agora. Ficou legal. Isso aí. Galera, é isso aí que o Felipe acabou de falar e traduziu exatamente aquilo que a gente estava falando, né? Então a expectativa majoritária agora é realmente dos especialistas. Agora, o último, estava trocando ideia até com o pessoal aqui em ponto 75, o pessoal está fazendo bolão aí, né? Ponto 0,5%, ponto 75%. Eu acho que vai no 0,5%, coloquei até lá no meu stories lá do Instagram, uma enquetezinha lá.
e eu acho que vai 0,5% mesmo, não deve passar muito disso. Não, eu espero que não aconteça, né? Porque você tem dois cenários, né? E aí o mercado ele e isso é extremamente importante. Ele pode tomar duas direções bem direcionais amanhã, né? E a depender da, vamos dizer assim, da decisão realmente do FONC ali, do Fed, né? Se eles decidirem realmente por 75, isso vai pressionar a economia americana, vai pressionar quem já está com problemas, os endividados devem ficar mais endividados ainda, logicamente aumentando a taxa de juros, isso vai pressionar o mercado, vai gerar essa recessão que o Felipe está falando, e até uma situação que é realmente ainda mais inusitada do que a recessão, é uma estagflação, né? É aquele patamar pior que pode existir, que é onde você tem um estado realmente de quase que calamidade, né? Você está regredindo em termos de PIB, regredindo em termos de crescimento e, ao mesmo tempo, convivendo com uma inflação altíssima, que geralmente a inflação ela se dá quando você tem muita disponibilidade de capital no mercado, né? E na real, agora vai ficar escasso o capital ao mesmo tempo que o capital está muito caro. Então, é um cenário completamente atípico que a gente não vê realmente há muito tempo. Então, vai ser difícil até perceber como o mercado vai responder a esse tipo de movimento. Então, é algo que preocupa realmente, é algo que para aí próximos 3 a 6 meses aí, até o final do ano, a gente tem que andar no sapatinho, é aquilo que a gente sempre fala aqui, gerenciamento de risco, controle de exposição, e apostando, é uma coisa que a gente vinha comentando, o pessoal até ficou zoando lá, que eu fiquei comentando e debatendo com o Rafa lá no grupo dele, lá do negócio do pozinho, e aí só aproveitando a situação para dizer o seguinte, a questão de se expor a movimentos direcionais dessa maneira, isso aí é uma coisa que não é adivinhar o lado que o mercado vai tomar. É simplesmente você escolher manter posição a um movimento que pode acontecer. Entendeu? Então, assim, a gente está vivendo um momento, novamente chegamos num patamar, o Felipe mostrou ali no gráfico para vocês, que eu vinha falando alguns meses atrás, quando a gente começou a fazer essas lives aqui, né? Lá em dezembro, lembra que a gente falava assim, ó, estamos na beira do precipício. Ou pula, ou o negócio vai voltar e vai subir com força para 120 mil. E foi de fato o que aconteceu. A gente caminhou para os 120, mas esteve muito perto de voltar a conviver com aqueles patamares catastróficos lá de coronavírus. O que acontece agora, nesse momento, que você vai observar que o BOVA está chegando realmente numa zona, ou IBOV, né, que a gente acaba copiando o Ibovespa, ele está chegando numa zona importante de suporte, está realmente próximo dos 93 mil pontos, que é aquela região mais tensa realmente. E, assim, vários ativos já estão abaixo do patamar do coronavírus. Então, assim, existem vários ativos a um preço muito, muito baixo, o que não quer dizer, galera, que está barato, né? Se pegar a Magalu lá, está negociando ainda mais de 100 de preço-lucro. Então, não quer dizer que o ativo está R$ 2 que ele está barato, né? Ele está respondendo negativamente naquele momento e não necessariamente ele está barato. O contrário de Via, por exemplo, da última vez que olhei e estava calculando ali pelos fundamentos, me parecia o preço-lucro negativo até. Então, você tem até uma oportunidade, muitas vezes, de entrar num ativo desse que está com preço abaixo do que deveria estar em relação ao seu lucro, a geração de caixa da empresa, e, de repente, pode encarar aí, nesse momento, como uma oportunidade de comprar. É por isso que a gente tem feito aí aquele balanceamento que a gente gosta de fazer, trocando, às vezes, alguns ativos que não estão performando muito bem, e colocando na carteira aí alguns ativos que podem fazer aquele famoso turnaround, né? Aquele movimento de recuperação que pode surpreender o mercado, né? Então, às vezes, a gente vai operando ativos aí que não são tão famosos ou não estão na moda, mas que em determinados momentos, sim, eles podem responder muito bem, né? Beleza, perfeito. Eu vou colocar aqui a questão que o Wagner Oliveira colocou. Uhum. Deixa eu baixar aqui a Natura. Há poucas semanas atrás, eu coloquei nos stories, acho que foi nos stories do Insta, até vou falando aqui, vou tentar achar, algumas das maiores quedas que nós tivemos na Bolsa no mês passado. E, se não me falha a memória, a Natura estava entre essas principais quedas.
Então até tá aqui, ó. Deixa eu ver se eu vou conseguir colocar com o pessoal. Ó, então o Grupo Natura aí liderava as quedas, né, com 29% de queda. Isso foi em abril. E de lá para cá nós tivemos uma certa estabilidade, mas de novo começou a cair, como nós podemos ver aqui no gráfico. Então, ela Sim. estava estável desde abril, ali maio, que ela já tinha caído bastante. Então, uma baita de uma pernada de baixa, né? Ficou estável, mas agora, como o índice azedou, essas ações as quais já vêm sofrendo, elas sofrem muito mais. Então, aí caindo, imagina só, em 4 dias, caindo 20%. Como o Wagner colocou ali, aí eu vou usar o gancho que o Diogo disse. Quem sabe, muitas vezes é melhor você trocar por um ativo que esteja performando bem. Aí você vai perguntar, poxa, mas qual ativo que está performando bem? Eu diria hoje que você poderia escolher ativos os quais são perenes. Por quê? Por exemplo, se você pegar um Itaú da vida, você vai trabalhar com o setor bancário. É um setor já bem diferenciado do que um setor do Grupo Natura. Não estou falando para você ir já direto para o Itaú, mas é um estudo para você fazer. Por exemplo, vamos abrir aqui um YouTube, e aí você faz a questão da sua conversão, de como você está em relação à quantidade vendida, e você faz a conversão. Simplesmente porque você vai estar operando um ativo diferente na situação fundamentalista. Pode ser que sofra menos com essa situação. Ou você faça o que a grande maioria das pessoas pedem muitas vezes ajuda para a gente fazer, que é o que é você sair através de operações com opções. Mas aí você vira e mexe, você vai ter que transformar isso aqui para Petrobras, para você ter liquidez em operações, para você fazer hedges nessa Sim. situação que tu está vendido lá no 17,65. O problema disso tudo, Wagner, é que se você está vendido numa Natura de 17,65, o teu notional, por exemplo, são R$ 17, tá? De uma opção, por exemplo. Se você vai transferir esse risco para a Petrobras, você vai quase dobrar o teu notional para você poder receber essa quantidade de dinheiro a qual você está devendo em relação ao strike que você está vendido e o valor que o ativo está. Então, por exemplo, aqui nós vamos pegar aí R$ 3,65, vamos arredondar para R$ 4. Se nós puxar aqui em Petrobras para você vender put, por exemplo, do mês que vem para você receber R$ 4, vamos só puxar aqui, ó, você estaria tendo que estar vendido lá na faixa dos 33,44. Então, o teu notional ele está bem dizer dobrando. Aí vai de você para entender se vale a pena ou não. Eu, para mim, muitas vezes valeria a pena, por quê? Porque aí eu aplicaria outras estruturas para tentar redear essa posição. Mas agora, se você gosta de Natura, porque se para você está sendo exercido, você vendeu o put. Quando a gente vende put, a gente está disponível a aceitar aquele ativo. Se você gosta de Natura, não tem problema nenhum. No meu ponto de vista, não é uma boa empresa para o curto, médio prazo, visto o que eu falei, o que o Diogo falou em relação à nossa macroeconomia atual. Beleza? É isso aí, na realidade, assim, outro setor aí que você citou, o setor bancário, que é um setor realmente bem relevante na economia, mas nós temos também o que a galera costuma trabalhar bastante, com bastante assertividade, é o setor elétrico, né? Então, as empresas geralmente do setor elétrico, nós comentamos isso acho que na live passada até, elas são empresas geralmente mais perenes. Então, vai pegar a Taesa, vai pegar a Transmissão Paulista, por exemplo, que é uma transmissora de energia importante. Você tem a Engie, tem várias e várias empresas do setor elétrico que podem te garantir aí um pouquinho menos de volatilidade, por assim dizer, e geralmente uma performance mais previsível, porque a receita dessas empresas geralmente são mais previsíveis, né? São contratos longos, na realidade, a energia também é um tipo de consumo que é previsível, ninguém pode ficar sem energia, então quem está gerando energia acaba sempre realmente tendo aí uma oportunidade de mercado, além de serem boas pagadoras de dividendos, né? Então, geralmente, empresas de energia costumam resistir bem
tanto a inflação, a questão da inflação, porque tem um reajuste também natural, essa conta é repassada para o consumidor, né? E nós temos também, sem dúvida nenhuma, uma previsibilidade aí de caixa, que é o que, na verdade, nós queremos, né? Quanto mais previsível for o caixa da empresa, mais fácil fica de fazer o valuation, e aí você vai ter menos distorção do preço desses ativos. Você vai ter aqueles múltiplos mais redondinhos, você consegue, vamos dizer assim, essas empresas elas estão no valor bem precificado. Dificilmente você vai pegar uma elétrica que esteja mal precificada, que esteja muito abaixo do seu valor justo ou muito acima, porque a previsibilidade de caixa dá um pouquinho de tranquilidade para você calcular, por mais que você faça uma variação maior de taxa e que o valuation em si seja uma técnica que seja meio, vamos dizer assim, do ponto de vista eu esqueci o termo que a gente pode falar, mas para cada um, se eu fizer um valuation, por exemplo, de Taesa e o Felipe fizer um, vai dar um valor diferente de preço justo, porque é algo muito pessoal, o que você vai considerar, né, a projeção do caixa, ou a taxa que você vai utilizar para descontar isso daí, ou para jogar na perpetuidade. Existe uma série de técnicas que você vai utilizar que acaba sendo, assim, cada analista vai seguir um parâmetro e aquilo vai poder apresentar, de repente, um valor diferente. Não quer dizer que eu esteja certo, ele esteja errado, ou vice-versa. Na realidade, são cenários e projeções que cada um dão a certo tipo de ativo. Mas isso deve ser levado em consideração e as empresas de elétrica, né, o ramo elétrico, geralmente performam muito bem no longo prazo. Tá? Eu acho que é bem interessante falar isso. O Diogo está extremamente certo e eu quero até complementar aqui com o que o Eduardo falou ali. Nesse caso de Natura, não daria para o Wagner migrar para Itaúsa. Então, na verdade, assim, a questão de daria ou não daria, isso aí dá para fazer N coisas, né? Que dá para você migrar para Itaúsa, sem dúvidas, dá para você migrar. O que eu quero chamar sua atenção, deixa eu só colocar aqui, é que o seguinte, como o Wagner ele precisa receber, vamos arredondar aqui para cima, R$ 4 para ele sair de Natura, aonde que ele vai ter que vender put aqui? Ou melhor, que quantidade de put que ele vai ter que vender? Então, vai vamos aumentar supor, a exposição. Né? então você vai aumentando a exposição. Isso aqui está errado, tá certo? Cada um tem que fazer a sua análise e até mesmo ver até onde que a cueca aguenta, né? Para o cara não começar a ser cagado de medo. Vamos usar o palavreado do gaúcho aqui. Então, por exemplo, se ele for vender aqui do 9,86, ele já vai ficar R$ 1 ITM e vai receber R$ 1. Ele vai ter que vender 4 dessas. Então a exposição dele vai quadruplicar. E outra coisa, ele não vai ter rolagens positivas, certo? Eu até puxei aqui um arquivo de uma edição do meu próximo cursinho que eu estou gravando aqui, do nosso treinamento de heads. Não está no ar ainda, mas uma das soluções é o quê? O camarada pegar aqui, ó, ele está vendido input numa operação mãe, ele tem que fazer alguma coisa com call, certo? Isso aqui, então, para ativos que você tenha liquidez. Então, o que acontece? Não é possível você estar fazendo isso aqui muitas vezes em quê? Em Itaúsa, em YouTube. Por isso que eu sugeri muitas vezes você ir para a Petrobras. Mas aí, como eu falei, tem que ver até onde é que o calçado aguenta na questão de margem, certo? Porque aqui o que acontece? Se você está vendido em put, a tua put vai estar dando prejuízo, muitas vezes vai estar dando uma rolagem negativa. Mas como você tem uma call vendida aqui mais para baixo, essa call vai dar rolagem positiva e muitas vezes ela vai cobrir ali o teu custo ou até mesmo você conseguir baixar o strike. Se ficar o ativo entre o M30 e o A26, por exemplo, você ganha uma rolagem dupla. O que é importante salientar sempre, que eu comento, é que você não pode ficar parado numa posição que está quente. Ou seja, a gente até fala, eu estou tomando calor. O que quer dizer estou tomando calor? Poxa, eu estou fervendo, eu estou me machucando, o fogo está comendo. Então, o que acontece? Se o negócio está fervendo, eu não posso ficar dentro da panela parado. Aqui até eu vou fazer um parênteses para contar uma historinha que a maioria das pessoas já devem conhecer, mas é a história do sapo. Nós não podemos ser um sapo dentro da panela. O sapo é um animal que ele tem a capacidade de se adaptar muito fácil. Então colocaram o sapo dentro de uma panela e ligaram a panela. Então o sapo falou assim: tá quente, mas eu aguento. Ficou mais quente, mas eu tô aguentando.
E aí, no momento, ficou tão quente que ele não conseguiu pular para fora e ele morreu o quê? Morreu queimado. Nós Sim. não podemos ser assim com as opções, com nenhum investimento, na verdade. O negócio começou a esquentar para o nosso lado, nós temos que tomar uma decisão antes que não tenha mais saída para nós. Ah, que decisão? A mais simples possível também é a decisão. Assumir o ativo, beleza? Você ainda não definiu a sua perda. Por quê? Porque você está com o ativo. E, em teoria, o ativo pode voltar a subir, certo? Nós temos que ter o consenso que a situação, como eu falei, para a Natura, não é boa. Mas uma decisão tem que estar tomada na relação do teu risco, o qual você está hoje. Beleza, Wagner? Show de bola, concordo 100%. Essa questão aqui relacionada a isso, se puder mostrar a tela aí rapidinho, Vamos lá. Então, só para eu tentar exemplificar alguma coisa aqui e dar alguma solução aqui para essas questões. Galera, eu até mostrei aí uma rolagem que eu fiz de via, tá? Naquele programa que a gente está fazendo ali de 100 a 1 milhão, eu estava vendido nessa via aqui na 340, né? Aí vocês lembram que eu faço aquela posição que eu... Dá para ver bem a tela aí? Tá conseguindo ver? Tá tranquilo, tá tranquilo. Tá. Então, na realidade, o que a gente faz? Eu faço a venda da put e pego metade desse prêmio aqui, geralmente, sem crescer o olho, tá, galera? Porque, assim, o objetivo de vender a put só tem dois, na minha opinião. Ou assumir o ativo mais barato, né? Ou você vai ficar com a taxa, certo? Então, eu não espero chegar lá. Tem gente que gosta de que a taxa fique lá no pó, né? Espera o negócio virar zero para poder encerrar a posição vendida. Geralmente, para mim, entre 50% e 80% está de bom tamanho, não precisa esperar virar pó para você encerrar a posição que está vendida. Então, o que eu faço? Eu já me antecipo e vendo, por exemplo, vendi a R340 aqui da Via, e aí recebi 24 centavos. Eu pego 12 centavos praticamente aqui, metade dessa posição aqui, que eu já estou esperando receber metade de qualquer maneira. Já receberia, eu já encerraria por volta de metade dessa posição. Então eu já abro mão agora, imediatamente, de metade dessa posição aqui e compro outras duas opções. Eu fui lá e comprei a Via, por exemplo, aqui a S270, até coloquei aqui para a galera. Eu compro uma put no vencimento posterior, tá, galera? Deixa eu rolar aqui mais para baixo, aqui, ó. Essa aqui. Eu compro uma put do vencimento posterior e uma call do mesmo vencimento. Por quê? Porque se o ativo subir, eu ganho tanto na desvalorização da put quanto na call valorizando, né? E se o ativo cair, essa put que está comprada do vencimento posterior, ela vai proporcionar ali uma facilidade para mim na rolagem. E foi o que aconteceu. Cara, eu tô falando isso aqui, essa estratégia tem nome, vão inventar um monte de Megazord para poder fazer. Eu não quero entrar no mérito de nome de estratégia nem nada, só quero que vocês entendam o raciocínio por trás desse tipo de operação. Porque eu preciso, como o Wagner está vendido in natura, se tivesse uma put comprada no vencimento posterior, provavelmente facilitaria a sua rolagem, igual eu fiz aqui. Por exemplo, eu tive que rolar porque eu não queria assumir a Via a 3,16, né, que seria o preço, considerando aqui, na verdade, seria até mais um pouquinho, porque aqui eu teria só 12 centavos, já que eu peguei 12 centavos aqui, eu comprei uma call e uma put. Então eu teria que assumir praticamente Via 3,28. E aí, galera, para mim não faz sentido, obviamente, né? Porque Via está 2,29. Como é que eu vou assumir o ativo a 3,28 se ele está 2,29? Então eu prefiro rolar isso aqui. Então eu fui, comprei a 80 centavos essa opção aqui, tá certo? Que aí me deu aqui R$56 de prejuízo, certo? E aí eu fui e lancei uma outra put do 3,20 agora. Então, se eu estava vendido no 3,40, eu consegui reduzir aqui 20 centavos o strike, o que vai aqui para Via seria praticamente 6% de redução do strike, certo? Recebi 60 centavos. Então, eu vendi aqui, tinha um prejuízo de 56, tá certo? Recebi 60 centavos, tá? E aí, o 80 centavos que eu paguei, né, diminuindo dos 60 centavos, concorda comigo? Ficou um prejuízo aqui de 20 centavos? Eu paguei 20 centavos a mais do que eu vendi.
esses 20 centavos aqui estão pagos nessa venda aqui da put comprada do mês seguinte. Então, eu vendia 23 centavos a put que eu comprei no mês seguinte e recebi mais 23 centavos aqui. Eu comprei a 8 e saí a 23. Na verdade, recebi mais 15 centavos aqui. Então, praticamente amortizou todo o prejuízo que eu teria nessa rolagem, que seria uma rolagem pagando, e praticamente saiu bem tranquilo a rolagem, não esquenta a cabeça, porque tu tem uma segurança de ter um negócio ali que vai te dar uma tranquilidade, inclusive do ponto de vista psicológico, porque você tem algo que vai te proteger de alguma maneira para o vencimento seguinte, que geralmente, em teoria, é lógico, o Felipe até falou uma coisa no grupo que faz todo sentido. Dependendo do movimento do mercado, a volatilidade dessas curtas podem fazer distorções de preço que podem até fazer com que elas se valorizem mais do que as mais longas. Isso acontece muitas vezes. Mas, galera, esse tipo de operação geralmente dá certo porque a longa sempre vai valer mais do que a curta. Geralmente vai valer mais, porque existe mais extrínseco nas opções mais longas naturalmente, que precisam ser queimadas, e o teto mais longo ele vai demorar mais tempo para corroer. Então, tudo isso você tem, vamos dizer assim, uma convexidade na operação que vai te permitir trabalhar de forma mais tranquila, tá? Então, assim, é apenas isso, não é a receita do bolo, não é isso que vai dar certo, mas é a alternativa. Na hora de vender a put, não precisa crescer o olho na taxa, né? Nem vender lá dentro do dinheiro para não se perder. E também na hora que você vender ali levemente fora do dinheiro, ali no, sei lá, no Delta 40 que seja, você vai conseguir ter uma estrutura que vai te dar uma tranquilidade em relação à posição que você está. Porque na hora que for o calor, que o calor vier, ele pode vir realmente. A mesma coisa, ó, só para a gente complementar aqui, eu estou vendido, ó, quem está acompanhando sabe que eu estou vendido numa put de Magalu, que é a S400. Só que essa aqui eu fiz uma operação vendida, que tá dando um calorzão aqui, ó, 108, R$ 105 de prejuízo, certo? É para o vencimento seguinte. Eu não vou mexer nela ainda. Só vendi a 41 centavos, ela está 1,46 agora no momento. Só que eu só vendi essa put de Magalu aqui, nos R$ 4, porque eu tinha já uma put desse vencimento ainda, essa 308, ó, que está me dando também um lucro bem considerável. Eu comprei a 17 centavos, ela está 1,23, tá certo? Então, assim, eu tenho tranquilidade de estar aqui nesse momento com uma put que está me dando um calor de 105, porque eu já tinha, aliás, essa put aqui já foi descascada algumas vezes, ó. Eu já saí dela outras, aqui, ó. Aqui eu já saía 23, já saía 29, quer dizer, eu já estou trabalhando aqui só com o lucro dela. Então, ó, aí você vai falar, poxa, mas imagina se tu tivesse posicionado, eu estava com 1.300 desse papel aqui. E aí, se tivesse posicionado 1.500, se eu tivesse posicionado tudo aqui, eu estaria ganhando uma boa nota, realmente. Só que aí você vai ter a possibilidade, isso aqui, ó, de operar esses pozinhos aqui, elas te dão essa facilidade de você ir realizando descasque e aproveitar o trade ao máximo possível, porque senão eu nunca conseguiria uma rentabilidade de 600%. Se tivesse com volume financeiro maior, com certeza a gente iria facear e entregar esse resultado muito antes desse movimento. Agora, quando a gente tem mais quantidade, a gente gasta pouquinho, a exposição é pouca, você vai saindo, vai fatiando e aos pouquinhos vai aumentando muito a tua rentabilidade. Sem dúvida nenhuma, você consegue otimizar suas operações e seus resultados, tá? Então, acho que são um tipo de estratégias que vocês podem pensar como alternativas, né? Não é para fazer sempre, não é sempre que vai funcionar, de fato, depende de algumas condições de mercado, mas são alternativas interessantes, principalmente para quem está começando, porque se expõe um pouquinho, faz uma operaçãozinha direcional, e se der certo, galera, você acontece aqui, ô Felipe, deixa eu te mostrar uma coisa que você não viu aqui, antes que a gente encerre aqui essa transmissão, aqui, e também essa exposição da tela aqui. Olha o que aconteceu aqui. Eu pedi para a galera, ó, isso aqui é uma coisa que também deve levar em consideração. E a gente acaba esquecendo também. Eu falei, eu dou muita aula, tanto na mentoria quanto ali no dia a dia. Às vezes eu vou fazer uma operação para exemplificar, acabo realizando na conta real lá e passa batido. Quando eu vou ver, eu não botei na planilha. Aí sempre na semana do vencimento eu reviso a custódia, reviso a nota de corretagem e vejo o que está acontecendo ali, se tem alguma coisa que passou batido. Dessa vez, galera, olha o que passou batido aqui, a CVC, eu comprei dia 26 de maio,
e eu comprei por 18 centavos, ó, CVC R100, e saí ontem a 1,80. Olha, 900%. Olha que cagada, Felipe. Falei, Caramba. nossa, mas se eu tivesse aí mais um, botado um milão, né, um quilinho aí nessa aí, já tinha feito as férias aí, né? Podia escolher o lugar para viajar, né? Mas É, assim, esse tipo de coisa acontece, mas só qual o perigo disso aqui, galera? Eu coloquei assim, não é só para dizer que o pozinho dá certo, nada disso. Mas é para dizer também o perigo de você deixar uma operação esquecida. Porque essa put aqui, galera, tá nesse valor aqui todo e saiu com essa rentabilidade porque ela tá dentro do dinheiro. E o que acontece quando eu estou comprado numa put e chega o vencimento e ela está dentro do dinheiro? Se eu não ver e não zerar, eu vou ser executado nessa put aí e eu vou entrar vendido na CVC. Né? Legal, agora estaria dando lucro, porque a CVC está lá embaixo. Mas pode acontecer de não, de se eu tiver posicionado num ativo, comprado numa put, mesmo comprado, você pode ser exercido e amanhecer lá na segunda-feira vendido sem saber o que está acontecendo. E de repente o ativo dá uma violinada ali, você pode perder um dinheiro bom com esse tipo de operação, que você vai operar em short, assumindo um risco incrível. Então tenham cuidado com relação a isso, porque às vezes passa batido, não é por maldade, não é por ignorância, é simplesmente por situações mesmo do mercado que podem permitir que você acabe se atropelando. Isso acontece. Então tomem cuidado, tá? é bem interessante o que tu falou, porque, como eu comentei no início, eu tinha duas estruturas, né? Duas ou três para baixo, que eu tinha feito lá no início do vencimento, por causa da situação do mercado naquela época, e elas estavam lá abandonadas, eu não tinha desfeito elas. E agora eu fui olhar semana passada, início da semana, as duas estruturas estão bem vencedoras. Então é bem interessante isso que tu falou, não dá para se esquecer, principalmente se a estrutura tá contra você, né? Muitas vezes, tô vendendo numa put Sim. aqui, o negócio já tá 5 centavos, por exemplo. Poxa, não deixa aqueles 5 centavos ali, não vai te deixar mais rico. Então você vai lá, encerra a operação e dorme tranquilo, certo? Uma coisa interessante que o Eduardo falou aqui, eu fiquei pensando antes, um loss não é para nada para os 9 ganhos que você teve esse mês. Então, isso aí, o que que é, pessoal? Se a pessoa tem gerenciamento de risco. Eu já vi muitas pessoas que acertam 10 vezes, mas quando perde uma vez, leva o lucro Devolve de todos tudo. aqueles 10. Isso é a falta de gerenciamento de risco. Então, às vezes, o pessoal coloca muito dinheiro numa operação, em outras ela coloca pouco. Então, não tem problema. O loss, pessoal, a perda, o erro, ele vai vir. Se ele vem para pessoas profissionais, para pessoas que operam há muito tempo, vocês acham que para pessoas que operam há pouco tempo não vai vir? É. É uma coisa natural que vai acontecer. O X da questão é como que você vai reagir àquele loss o qual você está tomando. Isso é muito importante, porque você tem que entender que o que é saber, se o ativo vier para tal preço. A gente sempre fala aqui. Interessante aqui o que o Wagner comentou antes até, sobre a questão de puxão de orelha, né? Vou colocar aqui, ó, para nós aprendermos. Por quê? Porque você está aprendendo com a prática, né? Mas é uma coisa que nós sempre falamos aqui, pessoal. Quando você entra numa operação, você já tem que saber aonde que é o teu ponto de assunção e se você está disposto a assumir aquele ponto de assunção. Se você não está disposto, você tem que colocar um ponto de stop e ser racional, ser, digamos assim, corajoso, né? Aqui no Rio Grande do Sul, ser bagual para você É. chegar lá e, ó, pã, chegou no meu Sim. ponto e cair fora. Porque daí você não vira o sapo, você não vira aquele torcedor ali Exatamente. fanático que não, a operação vai ir, porque eu botei meu stop no 8,50, mas ela tá 8,40, mas foi só um deslize aqui. Não. Às vezes vai até acontecer o que no day trade, no single trade, o pessoal chama de violinada. Coloquei no 8,50, o ativo bateu 8,45, depois voltou tudo. Beleza, mas você seguiu o teu plano, você seguiu o teu gerenciamento. Quando você não segue o teu gerenciamento, é que dá esses erros. Então, por isso que eu Verdade. volto a falar, o primeiro stop, aquele que você definiu quando você estava com a tua mente fresca, quando você analisou a operação num ponto de vista inicial, ele é o mais barato. Vamos só colocar aqui, ó, por exemplo, deixa eu compartilhar novamente aqui. Uma coisa bem simples, pessoal, uma muito simples mesmo. Eu venho mostrando esse gráfico aqui de Via Varejo há muito tempo.
Essa linha do 2,50 aqui, ó, eu tinha traçado há muito tempo atrás, já no mínimo uns 20 dias, que eu estava dando mentoria para uma pessoa e a pessoa estava vendido e envia. E aí eu comentei essa mesma história que eu estou entregando aqui, que a gente entrega de graça, a gente muitas vezes trabalha também em mentoria. E ele falou, mas eu não sei onde é que pode ser o meu ponto de saída, porque estava intento lá vender put de via. Beleza, a pessoa faz o que ela quer, né? Aí eu falei, um ponto que está bem nítido no gráfico é o 2,50. Então, hoje seria o stop. Felipe, mas se amanhã fizer isso aqui, ó, beleza, mas você, o que? Você entrou na operação sabendo, a pessoa entrou lá, acho que estava próximo do R$3, ganhando 20 centavos, 2,70. Ficou o quê? 2,80, desculpa, era o preço de assunção dela. Se ela estopou no 2,50, 30 centavos foi o prejuízo. Então, um prejuízo, muitas vezes, para 3, 4 ganho, não tem problema. Agora, se a pessoa começou a se apaixonar e o negócio vier para cá, para 1,70 e poucos, imagina só, você não tem mais gráfico para trás para estar mandando, porque nós já perdemos até mesmo o fundo do Covid. Então, tem que ter um cuidado e saber estopar na hora correta. Isso aqui é ter coragem, pessoal, é ter gerenciamento de risco. Isso que é gerenciamento de risco. Certo, pessoal? Exatamente. O Eduardo Felipe falou semana passada que a Magalu ia chegar e chegou mesmo. Vou até abrir o gráfico aqui de Magalu. Pessoal, eu comentei na situação desse triângulo aqui, né? Ela tava perdendo e aí foi embora, né? E não tem, olha só, você vê o IFR aqui mais do que negativo, o negócio não tá respeitando nada. Isso aqui é o foguete, só que virado, né? Então, infelizmente, eu não sou uma pessoa que joga contra o mercado. Tanto que eu comentei na semana passada e coloquei lá no Instagram que eu estava fazendo estruturas para baixo em Magalu e vi, não tinha mais graça fazer isso aqui, porque o negócio dá uma subidinha, mete, pode ser até uma compra de put a seco, porque o troço está andando para baixo, então a gente sempre tem que operar a favor da tendência. Por isso que às vezes falam, você paga cursos caros às vezes, para um camarada com 40 anos de mercado financeiro, ele fala assim, ó, opere a favor da tendência. Aí o cara acha, poxa, perdi meu dinheiro, não sei o quê, mas o negócio é simples. Basta você o quê? Poxa, beleza, se eu vendi aqui, eu vou dar até um zoom aqui para nós entender melhor. Vamos supor, se eu comprei o negócio aqui, tá? Aqui, ó, quando perdeu esse suporte, comprei uma put. Onde é que é o meu stop? Meu stop é aqui, ó. Aqui, beleza, eu recompro a put no R$4, um número redondo, melhor ainda. Se o negócio começar a cair, beleza, deixa o trade andar. Tô indo o quê? A favor da tendência. Mas é simples assim, Felipe? É simples. O grande problema o que é? É que o negócio ele sobe e daí a pessoa vira torcedora. Não, mas eu acho que vai cair, porque não sei o quê, porque, cara, o simples, pessoal, dá certo. Dá para você locubrar, colocar 10 mil estrutura? Dá. Eu sou apaixonado por estruturas. Muitas vezes eu até não trago aqui. Nesse mini treinamento que eu estou fazendo sobre Red, o pessoal vai enlouquecer sobre a questão de estruturas, de uma forma assim que não tem visto na questão do meu perfil. Mas é muito interessante. Só que o básico aqui que a gente tenta passar para o pessoal que está iniciando, ele também funciona. Agora, para mim fechar já e nós começar a se despedir, que já está bastante tempo, a Sônia falou, o fundo já chegou? Então, eu até vou colocar num gráfico semanal aqui, Sônia, olha só. Aí você mesmo me diz, ó, tá num fundo? O último fundo que ela teve aqui, ó, foi no Covid 6,39. Fora disso aqui, ó, foi lá no início dela, olha só. Eu não sei se ela vai voltar a 3 anos atrás. Só que o negócio tá feio, isso aqui tá muito feio. Então eu não investiria contra o mercado. Principalmente porque nós não estamos investindo contra o mercado brasileiro, nós estamos investindo contra a macroeconomia mundial. Beleza? Exatamente. Felipão, bota só rapidinho aqui antes de a gente finalizar, já está chegando no final mesmo, na tela aqui rapidinho, só quero mostrar para a galera o seguinte, ó, vocês que gostam de análise fundamentalista, e assim, eu gosto bastante, e quero trazer até um pouco mais de conteúdo com relação a isso para vocês, mas, por exemplo, se você tiver dúvida e quiser acompanhar como que anda a saúde financeira, os indicadores das ações, eu gosto bastante desse site aqui, chama Fundamentos, Invista Consciente, é fundamentos.com.br, tá?
É só você botar aqui, ó, via, bota o código aqui, bota exibir, ele vai colocar uma série de indicadores aqui fundamentalistas e vai chegar naquilo que eu falei aqui, olha, o PL é o preço sobre o lucro. Se você parar o mousezinho no interrogação, mesmo que você não saiba o que se trata esse indicador, aqui vem toda uma explicação, mostrando que é o número de anos que você levaria para reaver esse capital se você tivesse aplicado. Então aqui, um PL negativo significa que você não vai esperar nada para receber o retorno disso aqui praticamente. Você já está comprando um ativo que efetivamente já te dá, entre aspas, né? Lógico, teoria, em função de indicadores, aquilo ali já está te dando um retorno imediato, né? Agora, você pegar lá o Magalu, né? Você vai ver lá que o preço dela sobre o lucro já está em 100, ó, 100,41. Então, é um ativo que demoraria aí, em tese, 100 anos para você receber o retorno do seu investimento. Então, é algo que realmente faz diferença, tá? A Sônia está perguntando aí no chat, está até vendo agora aqui a pergunta que ela fez lá no grupo do Telegram. Ela perguntou lá, galera, se ela, por exemplo, fazendo aquela... Vou até mostrar na tela aqui também qual que é a dúvida dela. É o seguinte, é até uma situação parecida com aquela que eu havia mostrado para vocês, aquela compra coberta do Homem Pobre, né, Filipão? Eu tinha lá aqui, por exemplo, a Cogna, eu tenho lá isso aqui até mostrei para a galera isso aqui. Eu tenho essa Cogna aqui de maio de 2024, tá? Então eu estou comprado aqui a 1,15, certo? E eu tenho vendido, ou comecei a vender agora, na verdade, esse... Tá aparecendo na outra tela do Fundamentos ainda. Não está aparecendo? Peraí, deixa eu trocar aqui então. Peraí, deixa eu compartilhar aqui. Vamos lá. Isso aqui é meio traiçoeiro mesmo, não tem jeito. Vamos lá aqui no... Aqui, agora vai, né? Agora sim, agora está no UpLab. Então vamos voltar aqui para a galera pegar. Ó, eu tenho essa put aqui da Cogna. Galera, não se trata de recomendação de investimento. Uma operação que eu já fiz aqui para aquela minha série lá de 100 a 1 milhão, não quer dizer que vocês tenham que copiar, tá bom? É para estudo. Então eu fiz uma compra lá da put do R$4 lá para maio de 2024. Agora todos os meses eu quero fazer uma venda de uma put curta, aquela tradicionalzinha lá, compra do Homem Pobre lá, que você não tem garantia nem nada, ó, o Opelab me quebrando as pernas aqui. Vamos supor que eu venda aqui a do 2,45, tá? Por suposição. Aí ela está perguntando o seguinte, ó, a pergunta dela até vou até fazer com uma outra situação, vou tirar esse aqui, porque ela está perguntando se ela pode fazer isso aqui, ó. Por exemplo, comprar essa do 4,50 aqui, vamos supor, tá? De agosto de 2023. Aí ela quer vender a curta e trocar essa put longa aqui, comprar uma outra longa por um vencimento maior, não é isso, Sônia? Me corrige depois se eu estiver errado. Trocar essa aqui, ó, vender essa put aqui, que de repente já está dando algum lucro, por exemplo, encerrar essa put e abrir uma outra aqui, ainda dentro do dinheiro, para continuar servindo como garantia, ou pelo menos evitando a chamada de margem daquela opção mais curta. Cara, é totalmente possível fazer isso aí, né? Não tem problema nenhum. Porque, na realidade, o que vai acontecer é que, enquanto você está só vendido, você vai ter que ter a margem para poder garantir aquela opção que está vendida. Se você não tiver aquela put lá dentro do dinheiro, e aí o Felipe sempre fala muito bem que aquilo ali é uma situação de garantia, entre aspas, porque aquilo pode alterar, a chamada de margem altera a cada dia, dependendo da volatilidade, enfim. E aquela put também, ela pode entrar e sair do dinheiro, ainda mais se ela estiver muito próximo da linha do dinheiro. Então, se ela ficar fora do dinheiro também, ela acaba que não garante muita coisa. O que vai garantir é quanto mais dentro do dinheiro ela tiver, mais garantia, por exemplo, ela vai poder te dar nessa operação. Lembrando que se você não consegue, se você for exercida na put curta, você não consegue exercer a put longa, porque todas as puts são europeias, só podem ser exercidas na data do vencimento. Tá? Então, essa que é a única questão. Então, esse tipo de operação você pode fazer se você estiver aceitando realmente encarteirar o ativo, né? Que você está negociando ali, sem dúvida nenhuma, isso vai fazer diferença. E agora, então é isso mesmo que ela está dizendo aí, né? No chat é isso. Então dá para fazer sim, tá, Sônia? É só você fazer a venda da put que está longa lá e comprar uma outra posterior, de preferência com um strike maior ali, mais dentro do dinheiro, para te dar aí
pouquinho mais de tranquilidade, tá? Agora, para encerrar aqui também, deixa eu parar minha tela aqui, eu queria só mostrar para a galera aqui também, fazer um merchan rapidinho, do mini treinamento ali, galera, que eu tô oferecendo. Lembra que eu comentei para vocês que ia fazer aí um lançamentozinho para poder ajudar a galera que está começando? Então tem esse mini treinamento aqui, o link eu já coloquei, tá no meu link na bio lá no Instagram, inclusive no grupo do Telegram lá também. Esse treinamento aqui é para quem está começando mesmo, quem não conhece nada de opções ou quer ser apresentado para esse mercado. Eu estou colocando lá, custa R$37 apenas, não vou dar nem desconto, galera, porque não tem nem como dar desconto num negócio desse. Então é 37 pila só para ajudar a galera que está começando, é o beabá das opções mesmo, que eu vou lá no beabá, mostro o iniciozinho do que é uma opção, a gente fala um pouco sobre vencimento, tem um bônus lá do desafio, falando em finanças, que eu fiz no início do ano, e é quase 5 horas de conteúdo aí que está subindo, ele fica disponível 7 dias depois que você fizer a compra. Se você não gostar, você pode solicitar lá o cancelamento, a gente devolve o dinheiro, não tem problema nenhum, mas fica como material, galera, para vocês apresentarem para a galera, que alguém te perguntar assim, poxa, o que é opções, o que é esse mercado que você faz? Às vezes a gente tenta explicar, a galera não entende. Você fala assim, pega esse treinamentozinho aqui e dá uma mergulhada nele, e com certeza vai ser útil para quem está participando ou querendo entender o mercado, tá? E para quem está querendo aí também acompanhar as suas operações mais facilitadamente, né? A gente tem lá também a nossa planilha, né? A planilha falando em finanças lá, o Felipe já até falou, comentou sobre ela também. Então a gente tem essa planilha aqui que custa apenas R$27, galera. Ou 5 de 5,88, é bem baratinho, e eu subi como bônus lá, inclusive, a possibilidade de vocês acompanharem essa planilha que eu tenho de falando, no 100 ao milhão, na verdade, né? Eu falando opções aí, a gente está trocando a ideia aqui, mas passando para vocês isso aqui. Esses links todos estão no meu link da bio, pode entrar lá ou me chama no direct aí que eu mando para vocês, se vocês estiverem afim, quiserem participar e ajudar também o nosso canal aí, com certeza será bem-vindo, tá bom, galera? Obrigado pelo espaço aí, Filipão, pelo merchan. E eu não esquece, eu sempre falo, depois que eu faço o meu jabá, eu faço o jabá do amigo aqui, ó. Quem não comprou ainda o curso FlexCam do Felipe, tá de bobeira, tá deixando dinheiro na mesa, porque tá muito barato, daqui a pouco ele vai meter o louco e vai subir, porque eu já falei para ele, tá muito barato isso aí, então ele vai ter que subir esse preço, esse ticket tá muito, muito embaixo. Galera, aproveita a oportunidade, que o FlexCam é uma excelente ferramenta. Eu opero com o Opelab, vocês sabem, mas o FlexCam, assim, não deve nada, tem tudo que o Opelab tem, só que a gente estava até comentando mais cedo, né? O Opelab é um pouquinho mais intuitivo, né? Isso. A gente consegue observar um pouquinho melhor. Já o FlexCam precisa de um cara que vai mostrar para vocês como funciona, e esse camarada, sem dúvida nenhuma, é o Filipão aí, Felipe Borges, tá, galera? Já faço o mexão por todos. Isso aí. Beleza, então, pessoal, eu desejo aqui a todos até meio estranho falar isso, né? Que vocês tenham um bom final de vencimento, aqueles que não fizeram as finalizações de suas operações ainda. Falar para ficarem ligados aí, pedir para ficarem ligados nas nossas redes sociais, tanto na do Diogo quanto a minha. Não esquece de se inscrever e curtir este vídeo, já faz isso agora para não esquecer. E na descrição desse vídeo tem também os nossos links para estar indo para o Instagram também, então segue lá, acompanha o conteúdo lá. Semana que vem, provavelmente, eu vou trazer aí um conteúdo bem interessante para o pessoal que me pede sobre que operações que eu faço para baixo, que operações que eu posso fazer para baixo. Então eu vou estar trazendo uma série aí, provavelmente eu vou estar fazendo 5 lives de segunda a sexta, ainda não consegui só definir bem certo os horários, mas vai ser para o pessoal, aproveitar bastante aí para o próximo vencimento, porque eu acho que o negócio está quente, mas vai esquentar mais ainda, então peço para o pessoal ficar ligado. No mais, uma boa noite a todos e nos vemos aqui, se Deus quiser, no próximo dia 21. Até mais.